Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei falando sobre proporcionalidade, ou seja, razões proporcionais e grandezas proporcionais. Espero que gostem, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Então, proporção e grandezas proporcionais. A proporção é verificar, de uma forma geral, verificar se a razão entre dois números é igual à razão entre dois números que estamos comparando. O exemplo aqui, ele está comparando a massa, o peso do Rogerião e o seu cão com o peso do Claudinho e o cão do Claudinho. Então a gente pega a razão pegue a massa do Rogerião com a massa do Claudinho, depois do cão do Rogerião com o cão do Claudinho, para verificar se é a mesma razão, se elas são equivalentes, como visto no vídeo sobre razões equivalentes. Se forem razões equivalentes, se tiverem o mesmo resultado, eles são proporcionais. Então, observe a razão entre os pesos dos rapazes, entre as massas dos rapazes e a massa do cão, o peso do cão. A gente viu que simplificando, a razão equivalente simplificava das 5 meios, ou seja, a razão entre as massas dos donos com as raças dos cães forma uma proporção. Então, para formar uma proporção entre quatro números não nulos, quando a razão dos primeiros dois números é igual à razão dos dois segundos números, que vai ler A B sobre B igual a C sobre D, que lê A está para B, assim como C está para D. Então, se a razão é a mesma, eles são proporcionais. Outra coisa que a gente tem que verificar é, se você observar esse formato aqui, ó, os meios, os números que estão no meio é o B e C. E os números que estão na ponta são chamados de extremos. Então, no caso, o numerador do primeiro e o denominador do segundo é chamado de extremos, né? E o denominador do primeiro e o numerador do segundo são chamados de meios. Isso é importante por uma definição que veremos a seguir. Que o produto, dos meios é igual ao produto dos extremos, que a gente vai ver essa definição daqui a pouco. Então, eles são os meios, o B e o C, que é o denominador do primeiro e o numerador do segundo. E o numerador do primeiro e o denominador do segundo são chamados de extremos. Então, ó, extremo e meios. E a definição, daqui a pouco a gente vai ver a definição, mas vamos ver os elementos primeiro. Então, dada a proporção, o meio, o 3 está para 4, assim como o 27 está para 36, né? O meio vai ser o 4 e o 27, e o extremo vai ser 3 e 36. O extremo é o que fala primeiro e o que fala por último. O que está entre eles é chamado de meio. Aqui, ó, no meio, 4 e 27, e o extremo, 3 e 16. Então, a relação fundamental, a propriedade fundamental das proporções, é o que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Se eu pegar o produto dos extremos, que é 3 vezes 40, e pegar o produto dos meios, nesse exemplo aqui, 4 vezes 30, vai dar o mesmo valor. Isso quer dizer que são proporcionais, ou que formam uma proporção. Ok? Vocês podem verificar mentalmente aí a multiplicação, que já está pronta aqui para vocês também. Quando forem iguais, o produto deles forem iguais, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, os números formam uma proporção, ou seja, são proporcionais. Então, é só de uma forma geral, A está para B, assim como C está para D, se somente se
O A multiplicado pelo D, que é o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, para encontrar o valor que está faltando para que forme uma proporção, basta fazer uma equação. Basta multiplicar os extremos e os meios e igualar. Por exemplo, 5 vezes x é igual a 8 vezes 15, porque ele quer que forme uma proporção. Aí a gente vai descobrir ou calcular o elemento desconhecido através de uma equação, no caso aqui uma equação simples do primeiro grau. Então, faça a multiplicação, o 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, fazendo a divisão, vai dar 24. O elemento que está faltando, o elemento desconhecido, é o 24. Aplicações da propriedade fundamental. Então, eu tenho vários exemplos. Eu posso ter expressões no numerador e no denominador. Mas o processo é o mesmo. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu faço 5 vezes x menos 3 e 4 vezes 2x mais 1. Lembrando que multiplicar os dois termos, ou seja, fazer a distributiva. Então, o 5 eu vou multiplicar por x menos 3, eu vou ter que multiplicar o x e vou ter que multiplicar o 3. E o 4 eu vou ter que multiplicar o 2x mais 1, eu tenho que multiplicar o 2x e o 1. Fazer a distributiva, 5 vezes x, 5 vezes 3. 4 vezes 2x, 4 vezes 1. Fazendo esse processo, e aí nessa parte que é de equação, tudo que tem x para um lado e que não tem x para o segundo membro. Então, 8x passando para o primeiro membro, ele é positivo, passa a ser negativo. E o menos 15 passa para o segundo membro, positivo. Fazendo a soma algébrica, a adição algébrica, vai sobrar o menos 3x igual a 19. Aí, aqui eu fiz a troca do sinal, porque eu multipliquei por menos 1. Porque o coeficiente de x tem que ficar positivo. O 3 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Os números 5, 8, 35 e x formam nessa ordem uma proporção. Então, tem que determinar qual é o valor de x. Para determinar o valor de x, nessa ordem, forma uma proporção. Então, 5 está para 8 e 35 está para x. Faz a multiplicação cruzada, ou produto dos meios é igual ao produto dos extremos, vai cair numa equação e vocês podem fazer normalmente a equação. Tem alguns problemas que envolvem proporção, são dados aqui, está numa salina de cada metro cúbico de água, são retirados 40 decímetros cúbicos de sal. Para obtermos 2 metros cúbicos de sal, quantos metros cúbicos de água salgada são necessários? Então, eu tenho que fazer uma proporção. Eu tenho que verificar a quantidade de água que é necessário. Então, a gente já sabe a relação que 1 metro cúbico equivale a 40 decímetros cúbicos de sal. Então, 1 metro cúbico está para 40 decímetros cúbicos de sal. Essa que é a razão. Se eu não sei a quantidade de água, eu vou chamar de x. E está para 2 metros cúbicos. Está para 2 metros cúbicos. Cuidado com a unidade, tá? Que pode fazer uma confusão com essas unidades. Então, por isso que a gente faz a transformação da unidade. 40 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,04 metros cúbicos. Existe também um vídeo, mostrando essa transformação de unidade, tá, gente? Vocês podem procurar no canal. Então, fazendo essa transformação de unidades, vou substituir o 40 decímetros cúbicos por 0,04 metro cúbico. Faço ao produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou multiplicação cruzada, 1 vezes 2, e 0,04 vezes x. O 0,4 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo,
e vocês vão encontrar que são necessários 50 metros cúbicos de água salgada para conseguir 2 metros cúbicos de sal. Então, grandezas proporcionais. O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, contado. Então, elas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandeza são volume, a massa, superfície, comprimento, capacidade, velocidade, tempo, custo de produção. Então são unidades que são tudo aquilo, né? São exemplos que podem ser medidos, né? Pode ser aumentado ou diminuído. É comum no nosso dia a dia situações em que relacionamos duas ou mais grandezas. Então, grandezas proporcionais. Então, em uma corrida de quilômetros contra o relógio, quanto maior for a velocidade, menor é o tempo gasto. Então, são medidas proporcionais, são grandezas proporcionais. Só que a gente vai ver a relação entre elas mais detalhadamente mais para frente. Então, as grandezas são velocidade e o tempo. Quanto maior a velocidade, menor a velocidade, menor é o tempo gasto. Em um forno utilizado para a produção de ferro fundido comum, quanto maior for o tempo de uso, maior será a produção de ferro. Então aqui, ó, quanto maior o tempo, maior a produção. Então quais são as grandezas envolvidas? O tempo e a produção. Aqui mais alguns exemplos, só que agora de grandezas diretamente proporcionais. O que quer dizer diretamente? É quando os dois aumentam, como no exemplo anterior. Quanto maior o tempo, maior a produção de ferro. Então, ou seja, vocês estão aumentando as duas grandezas ao mesmo tempo. Quando aumenta as duas grandezas ao mesmo tempo, ou diminui as duas grandezas ao mesmo tempo, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Um exemplo, né, foi essa tabela, que é a relação entre o tempo e a produção. Então, quanto maior o tempo, maior vai ser a produção. Mas aí a gente tem que verificar se existe uma proporção. Qual é a proporção? Por exemplo, 5 foi para 10, ou seja, dobrou o tempo. Será que dobra a produção? Se dobrar a produção, se duplicar a produção, quer dizer que são proporcionais. Então, no caso aqui, são proporcionais porque se houve o dobro do tempo, houve o dobro da produção. Mesma coisa aqui, ó, o tempo triplicou, dos 5 para 15. Triplicou a produção? Triplicou a produção. Então, houve o aumento e houve a mesma proporção de aumento. Então, se houve a mesma proporção de aumento, eles são proporcionais, diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes à segunda grandeza. Ou seja, tem que ter a mesma razão as duas frações. O exemplo que foi dado é o 5/15 e o 100 sobre 300, né? Então a razão é a mesma, então são proporcionais. E aqui também 10 sobre 20 e 200 sobre 400, também a razão é a mesma, então são diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais é o contrário, um aumenta e o outro diminui. Aqui a velocidade aumentou e o tempo diminuindo, está diminuindo. Velocidade aumenta, tempo diminui. Ou o contrário, se o tempo está aumentando, a velocidade está diminuindo. Então, para verificar se são inversamente proporcionais, a razão tem que ser inversa. A razão tem que ser inversa. Se duplicarmos a velocidade, o tempo tem que ser a metade. Então, ó, 5 décimos, ó, 5 foi para 10, dobrou a velocidade. O tempo caiu pela metade. Se quadriplicarmos a velocidade, o que acontece? Vai ser a quarta parte, né? Vai dividir por 4 o tempo.
Então, duas grandezas variáveis dependentes são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso. Igual ao inverso. Então, o que pode acontecer? Se for inverso, é proporção. Inversamente proporcional. Se não for o inverso, aí você tem que verificar se é diretamente proporcional ou não. Então, no caso, comparou o 10 e o 16 com o 100 e o 62,5. A razão aqui está sendo invertida. Se vocês não lembram o que é a razão inversa, verifique o vídeo sobre razão, né? O vídeo anterior. Então, a razão é inversamente proporcional. Aqui no mesmo caso, a razão também é inversamente proporcional. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.